Nessa aula vamos tratar dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Bom, então depois de ter estudado relevo, clima, vegetação, hidrografia do território brasileiro, a aula de domínios é como se fosse uma espécie de resumo, de síntese de toda a chamada geografia física ou geografia natural. Então, o conceito do que é um domínio morfoclimático corresponde à interação e interdependência entre os elementos naturais. Quais eles? Relevo, clima, vegetação, também o solo. Então, no território brasileiro, estão identificados 6 áreas chamadas de domínios. Por quê? Nessas áreas você terá uma espécie de domínio de um tipo de relevo, de um tipo de clima, de uma só formação vegetal e também um tipo, ou pelo menos 1 ou 2, 3 tipos de solo. Com isso, existe entre essas áreas identificadas por essas cores, verde, vermelha, marrom, verde claro, roxo e cinza, essas áreas que estão entre elas são as chamadas faixas de transição. Então muita gente confunde o mapa de vegetação com o mapa de domínios, até porque a nomenclatura usada ela é muito parecida. Ou seja, usam-se mesmo as palavras para fazer referência a uma formação vegetal a um domínio morfoclimático. Então, quais são os nomes atribuídos, pelo menos os nomes resumidos desses domínios? Começando pelo verde escuro, aí, é o domínio chamado de amazônico. Lembrar que existe uma formação vegetal chamada de Amazônia. Assim como esse de cor vermelha é o domínio do cerrado, existe uma vegetação chamada de cerrado. O verde claro é o domínio dos mares e morros. A região marrom, domínio da caatinga, tem uma vegetação no Brasil que recebe esse nome também. A região roxa, seria o domínio das araucárias, também tem uma formação vegetal com esse nome. E por último, essa área cinza, correspondente ao extremo sul do Brasil, domínio das pradarias. Então essa nomenclatura se parece com formações vegetais. Por quê? Porque a vegetação ela é considerada o elemento mais visível pelo ser humano. Porque o clima ele precisa, por exemplo, de ter uma observação ao longo de um certo tempo. Você precisa passar um bom tempo, um ano num lugar para ver como é que é o clima de uma região. Se você chegar numa região no tempo do inverno, você não vai ter a noção de como é aquela região no verão. O relevo é preciso ter uma ampla visão do espaço. Nem todo mundo consegue ter essa visão facilmente. É preciso sobrevoar uma área. O solo também precisa você ter aí um contato maior, pegar a amostra para fazer algum tipo de estudo. Então a vegetação não, é muito mais visual. Por isso que muitos dos domínios morfoclimáticos brasileiros são denominados pelos nomes das suas formações vegetais dominantes nessas regiões. E essas áreas que aparecem aqui em bege claro são as chamadas faixas de transição. Por quê? Porque nessa área você não encontra um domínio nem de uma nem de outra, ou seja, é uma transição entre um domínio e outro. No território brasileiro, de todas essas áreas que são chamadas de faixas de transição, 3 delas recebem nomes que são muito trabalhados. Um deles é essa área que fica, por exemplo, entre o domínio amazônico e o domínio aqui da Caatinga e Cerrado, essa área grande aqui, que pega estados do Nordeste e Norte, que é o domínio chamado de Mata dos Cocais, que também é uma formação vegetal. O outro domínio nessa faixa aqui, que pega essa fronteira com a Bolívia, é o domínio do Pantanal. Também temos uma formação vegetal chamada de Pantanal no Brasil, ou seja, até mesmo nas faixas de transição nós temos essa nomenclatura que coincide com as formações vegetais. Daí a grande confusão. E essa faixa estreita entre a Caatinga e os mares e morros é uma região que recebe o nome de Agreste. Então, das faixas de transição no Brasil, as mais famosas, as mais importantes, pelo menos mais cobradas pelos vestibulares, vem a ser o domínio número 1, Agreste, número 2, aqui, domínio da Mata dos Cocais e 3, domínio do Pantanal. Uma observação que podemos fazer é a seguinte: a vegetação é considerada um elemento síntese, ou seja, um resumo, e além disso, é o primeiro elemento que sofre a ação antrópica. É o mais visível, mas também, quando ela é afetada, é aquela que mais visivelmente você consegue observar. Diferentemente de mudanças climáticas que precisam ser observadas ao longo de um certo tempo, ou mudanças do solo, que precisam também de uma análise muito mais detalhada. Bom, então vamos fazer o quê? Vamos procurar colocar para cada uma dessas áreas coloridas as características de relevo, clima, vegetação, solos e a localização geográfica no território brasileiro de cada uma delas. Começando
pela área verde escura, que é o domínio chamado de amazônico. Temos uma foto que já foi vista nas aulas de vegetação, uma região coberta por uma grande quantidade de árvores de grande porte, com floresta densa, fechada. Então o domínio amazônico ele pode também ser chamado por um nome um pouco mais complexo, que é terras baixas, florestadas, equatoriais. Então aqui fazer uma referência ao relevo, terras baixas, florestadas, ao tipo de vegetação que existe, equatoriais, com relação ao tipo do clima que existe nessa região, que é muito chuvoso, muito quente. Então, primeiramente, ocorre em quais regiões do Brasil? Bom, esse mapa que aparece aqui nessas 5 cores, esse verde aqui é a região norte. Pega boa parte do norte? Sim, mas observe também, vai pegar um trecho do centro-oeste brasileiro, não muito grande, mas pega uma parte aqui do estado do Mato Grosso, pega um trecho do Nordeste, pega um pedacinho também aqui do estado do Maranhão. Mas basicamente é a região norte, mas podemos contar também que no Centro-Oeste e Nordeste também vai existir o chamado domínio amazônico. Então esse mapa aqui para a gente nos orientar em termos de localização. Agora, o relevo de depressão. Lembra que a expressão depressão foi criada na década de 80, na geomorfologia brasileira, para se fazer referência às áreas não altas, que não sofrem, aliás, que sofrem muito mais erosão do que sedimentação. Então, olhando comparativamente esse mapa com esse aqui, essa área verde com essa região aqui, é a área amarela. E o amarelo são as áreas de depressão, segundo esse mapa. Esse mapa é famoso, é do senhor Jurandir Ross, que fez a nova classificação do relevo brasileiro. Então, é uma região de terras baixas, como o próprio nome ampliado está falando. Qual seria o tipo climático dessa região? É o equatorial. Relembrando aqui o climograma do clima equatorial. Chuvas em grande quantidade todos os meses, entre 200 e 300 milímetros, com temperaturas oscilando aí próximo de 30 ou 25 graus Celsius, temperaturas em média sempre altas. Então esse clima é o equatorial. Se você detalhar um pouco mais esse assunto, equatorial superúmido e úmido. A vegetação é uma floresta, como dá para ver na imagem, na foto, latifoliada, tropical, encontrada na região dos trópicos. Os solos da região amazônica, infelizmente, são solos que são pobres, mas apresentam uma grande quantidade de humus na superfície. Se você escavar alguns metros, você vai encontrar areia, ou seja, toda a exuberância da floresta amazônica é proveniente desse humus superficial que é produzido pela própria floresta. Lembrar que é um ambiente autótrofo. Agora, a rede hidrográfica da região, ela é densa, seja, muitos rios. E os rios da região, como é o caso, por exemplo, do famoso rio Amazonas, também o rio Solimões, o Rio Negro, o Xingu, o Tapajós, são rios chamados de caudalosos. O que significa isso? Que tem um grande volume de água correndo por esses rios. Bom, então sobre o domínio amazônico, é isso aí. O relevo, o clima, a vegetação, o solo e um dado sobre a rede hidrográfica dessa região. Bom, o próximo domínio do cerrado, que aparece aqui nessa cor vermelha. Qual é o nome estendido do cerrado, né? Chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas galícias. Bom, vamos tentar traduzir isso. Chapadões, né? O termo chapadão é atribuído para um conjunto de chapadas. O que é uma chapada? São elevações que você encontra sobre planaltos ou depressões. Então, por exemplo, aqui nessa foto, essa elevação que você avista aqui ao fundo é uma chapada. Você consegue ver o começo e o fim dela, é uma chapada. Um terreno elevado, mas com relativo tabulamento, né? Ele tem uma parte mais plana na parte superior. Então, isso seriam os chapadões. Tropicais é uma referência ao tipo do clima dessa região. Interiores, ou seja, é uma região que não encontra o mar. As demais, por exemplo, essa parte que encontra o mar, essa aqui não, ela é de fato interior. Com cerrados, que é referência à formação vegetal, dá para ver nessa imagem aqui nessa foto, uma típica árvore de cerrado. E florestas galerias. O que seria uma floresta galeria? Também chamada de ciliares. São aquelas árvores que você encontra geralmente próximas de rios. Quando você se aproxima de um rio, devido à maior umidade que ele proporciona no solo e na própria atmosfera, prolifera mais formações vegetais, mais árvores, por isso que é chamada de florestas galerias que acompanham o curso de um rio.
Então vamos lá, localização. Basicamente a região centro-oeste, sim, mas também se estende por um trecho pequenininho do norte, pega aqui o estado de Rondônia, também no nordeste, pega um trecho aqui da região da Bahia, pega de raspão, mas pega. E o sudeste pega um bom trecho do estado de Minas Gerais, portanto também está no sudeste. Mas qual que é a região que ele mais se identifica? É o centro-oeste, assim como o anterior, que é o amazônico, é mais identificado com o norte. Em termos de relevo, bom, planaltos, né, dá para observar aqui na comparação, pega um trecho desse planalto aqui, pega um trecho desse planalto, que essas áreas em marrom são planaltos, certo? Planaltos. Como o termo chapadão aparece aqui até na nomenclatura estendida, o que é uma chapada? Uma chapada é uma elevação que tem rochas sedimentares, predominantemente. Portanto, é uma região de planaltos sedimentares. Os principais planaltos, os mais importantes, esse aqui, que é o número 3 na classificação do Sr. Ross, Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, e esse aqui, número 4, Planalto e Chapadas dos Parecis. Qual é o clima da região? É o famoso clima tropical, aquele que tem chuvas concentradas no começo e no final do ano, durante o verão brasileiro, verão do hemisfério sul, com temperaturas mais altas no começo do ano, obviamente, com uma pequena queda de temperatura, mas não chega a fazer muito frio. A temperatura média aí oscilando entre 20 e 15 graus Celsius. Não dá para dizer que é um inverno rigoroso, um inverno frio, mas um inverno com poucas chuvas, com uma pluviosidade na casa dos 50 milímetros por mês, o que é pouco. Como que seria a vegetação? Bom, é o cerrado. Quais são as características do cerrado? Uma formação de arbustos, são arbustos, árvores de pequeno porte, caducifólia. Boa parte dessas folhas caem durante a estação seca, mas também lembrar que existem as herbáceas, que são essas formações vegetais mais baixinhas, aqui mais rasteiras, são as ervas que você encontra entre as árvores do cerrado. Como que seria o solo do cerrado? O solo do cerrado ele é um solo profundo, daí o termo latossolo. Lato, a palavra lato vem do latim grande, como latifúndio, por exemplo. E esses solos, eles apresentam uma característica de alta acidez, são solos ácidos. Profundo, inclusive porque a formação vegetal tem raízes profundas para pegar a água lá na profundeza do solo. Então, é um solo que foi formado por um processo de intemperismo que gerou ali um chamado latossolo. E em termos hidrográficos, a região do Cerrado é interessante porque tem vários rios que nascem nessa região e correm para outras áreas. É o caso, por exemplo, do famoso rio Paraná, que nasce nessa região e corre em direção à Argentina e Paraguai. Portanto, o rio Paraná tem nascente aqui. Mas aqui também nasce o rio Araguaia, Tocantins, nasce o rio Paraguai, nasce também o rio Xingu. Então, uma região de nascente de grandes rios. Muitos falam que o Cerrado é o grande berçário das águas no continente da América do Sul, não apenas no Brasil. O próximo domínio morfoclimático, chamado de Mares de Morros. Esse não tem um nome de vegetação, faz referência ao relevo. Então, o nome estendido dessa região, uma foto dessa região, áreas mamelonares. O que significa isso? São formações, um tanto quanto onduladas do relevo. O relevo com formatos policonvexos, como alguns falam. Tropical, referência à localização próximo ao trópico, com clima tropical, com influência do mar, portanto tropical atlântica, diferentemente dessa região américa, tropical anterior, tropical dentro, fora, não na região litorânea. Florestadas, apesar de que aqui nós podemos até arriscar essa palavra, porque pela imagem dá para perceber que a floresta que aqui existia foi intensamente devastada, infelizmente. Onde ocorre esse domínio? Bom, se estende por trechos do sudeste, sul e nordeste. E no sudeste, ele tem um processo mais de adentramento aqui. Ó. Enquanto que no sul, no nordeste, é uma região mais litorânea, no sudeste, principalmente no estado de São Paulo, fronteira com Minas Gerais, é uma região famosa por essa feição de relevo um tanto quanto arredondada. Então aqui, tomando a região vermelha que é o sudeste, percebam que ele se estende por uma região do interior. Já nordeste e sul é faixa litorânea mesmo. Como que é o relevo dessa região? O relevo formado por planaltos. Planaltos que tem um formato arredondado. Parece o termo aí policonvexo, que é uma coisa convexa, que tem, tá certo, um formato mais ou menos de uma coisa emborcada, diferentemente do côncavo.
Alguns vão falar assim, um relevo de meia laranja, parece uma caixa de laranja, uma caixa lotada com laranja. Alguns chamam também de relevo mamelonar, é uma expressão muito comum, né? Meia laranja aparece bastante em alguns exercícios de vestibular. Como é que é o clima dessa região? Bom, depende muito. Você tem uma área que é uma região do Nordeste, onde você tem chuvas concentradas numa época do ano, porque aqui é a região de chegada dos ventos úmidos da massa tropical atlântica durante os meses de inverno. Então esse climograma foi tomado de um ponto no litoral do Nordeste, por exemplo, Recife. Se tomássemos aqui no litoral do Sudeste, não seria o meio do ano, a época mais chuvosa. A variação térmica é um tanto quanto pequena pela própria umidade excessiva da região. Então, quanto menos chove, na casa dos 100 e poucos milímetros, chegando a chover na casa de 250 a quase 300 milímetros. Então, uma região um tanto quanto chuvosa. E por ser uma região de planaltos, um tanto quanto elevados, em alguns lugares você encontra no domínio dos mares e morros, o chamado clima tropical de altitude. Com relação à vegetação, foi, no passado, uma área de floresta intensamente desmatada. Latifoliada, porque tem árvores de grande porte com folhas largas. Já o solo da região é famoso, né? Tanto na região nordeste, chamado Massapê, quanto o mais comentado na região sudeste e sul, o solo de terra roxa. Então, são dois solos muito férteis. Em termos de hidrografia, você tem que os rios que atravessam a região dos mares e morros são rios que nascem nessas áreas elevadas e correm para o mar, basicamente, com algumas exceções, que é o caso, por exemplo, do rio Tietê, que é um afluente do grande rio Paraná. Portanto, é um rio que atravessa o estado de São Paulo. Mas a maioria deles são rios de curta extensão, menos de 1.000 quilômetros de extensão, a grande maioria deles. O próximo domínio morfoclimático vem a ser o domínio da Caatinga, essa área marrom que aparece no Nordeste. Qual seria o nome completo da Caatinga? Caatinga seriam depressões, áreas baixas, intermontanas e interplanáuticas. O termo intermontana até não está muito bem empregado, mas enfim, vamos aceitá-lo. Interplanáutica, sim, porque é uma área baixa que as redondezas são mais elevadas. Justamente por conta dessas elevações ao redor, é que a região acaba tendo pouca chuva. Portanto, deve a expressão semiárida, uma referência ao relevo, uma referência ao tipo climático. Caatinga é o nome dessa formação vegetal que os índios chamam de Mata Branca. Aqui temos uma imagem da Caatinga durante a época das estiagens, onde as folhas foram todas caídas. Então fica apenas essa feição de árvores sem folhas. Né? Eles usam o termo branca, mas seria mais para cinza. Onde ocorre? Bom, é um domínio que restringe-se ao quê? A região nordeste do Brasil, pegando o trecho aí da Bahia, do Piauí, do Ceará, de Pernambuco. Então, região nordeste, mas qual região do norte? Qual sub-região? Do sertão. O relevo da região é formado por planaltos e depressões. Se pegarmos e comparar aqui essa região amarela, que é a famosa depressão por onde passa o Rio São Francisco, que é a depressão sertaneja e do Rio São Francisco. Planalto, sim, porque pega essa região marrom aqui, tá certo? Que seria o Planalto de Borborema, e pega essa outra área aqui, que é o Planalto número 2, que é o Planalto de Chapadas da bacia do Parnaíba, que é um rio importante no Nordeste. O tipo climático é o clima tropical, sim, porém semiárido. Muitas vezes aparece apenas o termo semiárido, que eu acho até uma falta de consideração, porque o tropical semiárido se caracteriza por ter pouca chuva, logicamente, mas por apresentar uma temperatura sempre alta no climograma. A média térmica dos meses é elevada. Diferentemente do clima temperado semiárido, que apresenta uma curva bem mais acentuada. Agora, a vegetação é a vegetação da Caatinga, em que você encontra as cactáceas, como dá para ver na imagem aqui, tá certo? Isso aqui é um cacto, e as caducifólias, essas árvores que perdem folha. O solo da região é um solo um tanto quanto raso, né? Não é muito profundo, diferentemente do cerrado, que é um solo bem profundo, e muito pedregoso. Daí aparece a expressão litossolo. A palavra lito, em latim, quer dizer pedra, rocha. Então, um solo que você tem ainda muitas pedras na superfície. Ou seja, não houve a consolidação de todos os horizontes, lembra dessa aula? Os horizontes dos solos. Então, solo que apresenta ainda resquício da rocha-mãe na própria superfície. Em termos de hidrografia,
São rios, tá certo? Que muitos deles secam durante as estiagens. O destaque é o famoso Rio São Francisco, lógico, mas o Rio São Francisco ele passa por essa região, ele não tem todo o seu curso dentro dessa região, nem a sua nascente, nem a sua foz. Ele é apenas um médio curso dele, que é na região da Caatinga. Mas apresenta aí rios temporários, como é o caso, por exemplo, do rio cearense chamado de Jaguaribe. Bom, o próximo domínio morfoclimático, que vem a ser as araucárias. O nome completo das araucárias seria planaltos, na área elevada, dá para ver na imagem aqui na foto, é região elevada, morros. Subtropicais, referência ao tipo climático, a sua localização ao sul do trópico, com araucária, a formação vegetal é a referência. Então, nome estendido, planaltos subtropicais com araucárias. Onde ocorre? Bom, ocorre na região sul. Então, é na região sul, nas áreas mais altas, as áreas planálticas, nas, entre aspas, serras da região sul, que você encontra, né, nessa área amarela aqui, essa mancha de araucária, que é essa região roxa. Como é que é o relevo? Planáltico. Um planalto que se estende por essa região aqui é o planalto número 7, aqui na faixa mais litorânea, e essa aqui, o resquício do planalto número 3, que é o planalto e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Como é que é o clima regional? Subtropical. Só que é aquele que tem verões brandos. Mesmo durante o verão, a temperatura não fica muito acima dos 20 graus em média. Vamos lembrar disso. E o clima subtropical apresenta uma boa distribuição pluviométrica. Então, fazer o estudo de domínios é relembrar vegetação, relembrar clima, relembrar relevo. Em termos de vegetação, é uma floresta, porém, uma floresta com folhas em formato de agulhas, então ela é aciculifoliada. O solo da região é um solo fértil, faz parte da região que teve grande derrame de basalto na era mesozoica, portanto uma região com solo rico, solo fértil, derivado da decomposição da rocha basáltica, do basalto, que é uma rocha vulcânica, uma rocha extrusiva, magmática extrusiva. Em termos de hidrografia, são rios que apresentam uma boa regularidade, porque observem as chuvas. Então tem um mês que chove muito mais que o outro, então apresenta uma boa regularidade. Diferentemente dos rios da região tropical, que ele tem uma época que ele está bem cheio, não é porque ele está bem mais vazio, então tem uma vazante. O outro domínio, que é esse aqui de cor cinza claro, é chamado de domínio das pradarias. Qual seria o nome completo, né, ou estendido? Coxilhas subtropicais com pradarias mistas. Bom, o termo coxilha, o que é uma coxilha? Uma expressão muito usada no sul do Brasil para essas elevações suaves aqui. Então, você tem uma coxilha. Vamos chamar de colinas, pode ser também. Subtropicais, referência ao clima da região, com pradarias. Pradaria, que é o nome da formação vegetal, formada por, no Brasil, o termo mais comum é campos, né? O termo campos brasileiro. Pradaria é um nome genérico para essa formação rasteira. O termo mista, porque você vai encontrar árvores, sim, principalmente nas regiões mais próximas aos rios. Bom, onde ocorre? Região sul, só que especificamente num estado, que é o estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, fronteira com Argentina e Uruguai. Qual é o relevo? De planaltos ondulados, porém uma ondulação bem suave. Então, o planalto aqui em referência é esse aqui, ó, que é o famoso planalto número 3, planalto e chapadas da bacia do Paraná. Qual é o clima? Subtropical. Aquele que apresenta um verão, com uma temperatura um pouco mais elevada, certo? Não é o verão brando, um verão com temperatura aí acima dos 25, mas o inverno mais ou menos friozinho, com uma boa distribuição pluviométrica também. Vegetação de gramíneas e alguns arbustos, como dá para ver na imagem aqui. Como que é o solo? O solo da região, um solo impregnado de humus. Por quê? Devido à época fria, né, no inverno a temperatura pode ficar aí em média 10 graus Celsius, portanto, numa bela madrugada a temperatura pode ficar próximo de zero, então ocorre o chamado fenômeno da geada. A geada tem a tendência de, o pessoal fala, queima a vegetação, não é que queima, na verdade ele resseca a gramínea, né, a folhinha, que não consegue fazer com que a seiva circule pelas inúmeras ramificações. Então ela morre a folha, que se deposita no solo, formando uma camada gigantesca de humus.
que deixa o solo extremamente fértil por conta disso. Em termos de hidrografia, ela é formada por rios meândricos, ou seja, rios que fazem muitas curvas, por conta de ser um relevo com pouca variação altimétrica, com planaltos ondulados, porém suavemente ondulados, formando aí várias curvas de rio que você fala. Então, sobre domínios morfoclimáticos, seria isso que eu teria para falar para vocês. Espero ter esclarecido algumas coisas e lembrar sempre de não confundir o mapa de domínios com o mapa de vegetação, porque os nomes coincidem e isso engana muita gente. Tá certo? Então, um abraço a todos, até mais.